Quando você nasceu, Zé Cláudio? Em 1952. Nossa, tá. Bastante. Você é da onde? Você nasceu onde? Campinas, São Paulo. Campinas. Interessante. Dia, você quer falar? 2 de julho. Quantos filhos você tem? 3, uma falecida. Eu comecei a carreira de músico em Ribeirão Preto, em 77, por aí. Comecei tocando com um grupo de baile, toquei na noite também. Saí de Ribeirão Preto, fui para Santa Catarina, onde eu só trabalhei na terra lá durante 3 anos. Depois eu vim para Botucatu por causa da escola, que meus filhos estavam na idade escolar. Aí eu trouxe eles para cá. Aí comecei a morar em Botucatu, acho que é 1980 por aí. Antes de ser músico, assim, eu fui engenheiro de mentira, porque eu nunca trabalhei de engenheiro. Eu me formei como engenheiro mecânico. Mecânico. Em seguida, eu já me mudei para Ribeirão Preto e comecei a trabalhar. O primeiro trabalho meu foi na música mesmo. Vida. Eu já tenho mais de 40 anos que eu sou músico profissional. Trabalho com música, toco saxofone, flauta e pífano, né? Sempre fui professor também, sempre dei aula. Agora eu tenho uma outra atividade também, que é essa bagunça aqui, é uma pequena oficina de arrumar instrumentos. Eu arrumo flauta e saxofone, faço a manutenção. Tenho trabalhado com essas coisas. Trabalho assim na noite também, tenho o meu grupo de pífanos, né? Tenho um grupo de choro. Na Orquestra Sinfônica eu toquei durante 10 anos e agora, atualmente não estou tocando. Participei de uma big band que teve aqui, né? Muitos movimentos musicais, né? Já tive banda com bastante gente. A banda Bambu é a banda de pífanos, né? Que eu tenho esse trabalho autoral, então eu fiz um CD com músicas minhas e com os pífanos que eu construo. A banda de choro tem várias. Você quer o nome mesmo? Então, tem a banda chama-se Choro Antiofídico. A gente já tocou no teatro, você pode ter visto, assim. A gente toca na noite também, né? Festival de Inverno. Festival de Inverno. Violão de 7 cordas, pandeiro e eu faço sax, flauta e pífano. Eu faço um trabalho bem legal que eu gosto muito, que é em projeto social também. Tenho uma escola que chama Núcleo Assistencial Joana de Ângeles, que as crianças passam o dia todo lá. Então, a parte musical lá é muito forte. Já tem quase 20 anos lá que vem sendo feito um trabalho de música, né? A gente consegue fazer música de gente grande lá mesmo, assim. É um trabalho bem legal. Também constrói instrumentos, não é? Então, eu faço os pífanos, né? É bem primitivo, vamos dizer assim, porque ele é feito, pode ser de bambu, taquara, pode ser de PVC também, de metal, mas o mais comum é bambu, né? De um lado é fechado, do outro aberto, um furo para soprar é onde que sai o som. E tem 6 furos para pôr os dedos que dão as notas musicais. E esse instrumento tem, dessa forma aqui, 6 furos, tem no mundo inteiro. Isso aqui é do Nordeste, lá de Caruaru. Esse aqui é o famoso, banda de pífanos de Caruaru. Vamos ver o som. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é assim, no Nordeste, que eu participo de encontros lá, de pífanos, começaram a aparecer bandas desses senhores velhinhos que são bem da tradição do pífano, né? Já com isso aqui, o que eles chamam de taboca lá, que é o bambu deles, ter se extinguido. Então, ele começou a mandar muda pro Sedex para eles. Aí eu comecei a fazer um trabalho lá assim de distribuir mudas, né? E ensinar a fazer mudas. E tá dando certo? Isso aí tem um plano maior para isso, assim, porque o que eu fiz foi assim de boca a boca, ou nos encontros, assim, a gente vai espalhando a ideia. E aí
O que acontece é que o pessoal começa a pedir para mim, me arruma muda de bambu. Eu mando, sabe? Mas não é esse o objetivo. É de dar uma oficina de confecção de mudas. Né? Ensinar a fazer, porque eles não fazem porque não sabem. E tem vários métodos simples para fazer a muda do bambu. Isso aí está planejado, aí num próximo encontro aí eu vou fazer. Eu já tive lá para fazer uma oficina sobre o método de pífano, né? Nessa época. Isso aqui foi feito em 2008. Aí eu fiz esse método, que foi o primeiro método de pífano que eu tenho conhecimento. Eu tenho não, o Google, porque eu pesquisei na época, não tinha mesmo. Né? Há uma noção do histórico dos pífanos, né? Depois ele entra na parte assim, emissão de som, postura, né? Afinação. Esse método tentou explicar o pífano através de música, de partitura também. E tem um CD... Você consegue o material que você faz os pífanos? Pertinho lá da Demetrio. A estrada, né, que tem o bambuzal que fecha assim, que lá é uma bênção. E tem que cortar na minguante, depois tem que fazer um tratamento. Vamos fazer um pífano aí rapidamente, assim, mesmo que ele não fique 100%, mas para vocês pegarem a sequência das operações, né? E como que você despertou pro pífano? Como que... que te levou a... Eu sou flautista, né? Então eu já conhecia o pífano. Mas aí um amigo meu, que eu dava aula para ele de flauta e de sax, ele experimentou fazer um. Daí ele me chamou lá para ver como é que tá, o que eu achava. E daí eu comecei a testar o instrumento e não, aqui precisa melhorar. A gente foi de uma forma assim, desenvolvendo o instrumento, né? Porque simplesmente são 6 furos e mais um, né? Mas tem uma ciência atrás disso, né? Para ele afinar, tudo. E daí eu me animei. Estava fazendo com ele, eu estava dando sugestões para ele, tudo lá. Eu cheguei em casa aqui, fiz o meu. O meu pífano é assim, eu faço ele para tocar com outros instrumentos. Como eu faço ele com afinador eletrônico, ele é compatível com piano, com violão, sanfona. E aí eu faço questão de conseguir afinar bem certinho para não ficar desafinado em relação aos outros instrumentos. Né? Acho que dá pra gente ir pro processo. Vamos ver o processo? Vamos! Então nós vamos fazer um aqui, um pífano desses que eu adoto no método, é um pífano que tem uma distância bem confortável aqui com os dedos, é o pífano em Lá, chama. Eu vejo que seja mais ou menos 16 milímetros aqui, né? Isso que eu, com o tempo eu fui vendo que o que dá mais certo para cada tamanho de pífano tem que ter um diâmetro específico. Aí nós temos que limpar por dentro. 2 jeitos para vocês sempre. Esse aqui é um jeito, é uma lixa comum assim, você põe a lixa dentro e limpa. E eu inventei umas maquininhas aí. Aqui é uma coisa que está substituindo isso aqui. Como eu faço bastante em seguida, assim, aí eu ponho na máquina, né? Só demora um pouquinho só para pôr aqui, ó. Então, eu ponho uma rolha aqui dentro para deixar uma parede reta. Vamos pôr aqui, vou pegar uma rolha. Vou gastar isso aqui até ele entrar aqui. Né? Aí eu faço com máquina. O acelerador. E os mestres que tocam do Nordeste, que tem esse modo bem tradicional de fazer, quando eles tocam o seu, eles já tocaram, deve ter tocado. O que eles falam do seu? Eles admiram a sonoridade. Porque esses acabamentos que eu faço no bocal, vou mostrar para você, eles é mais rústico deles, eles fazem mais, assim, um trabalho mais grosso um pouco, assim. Aqui, ó. A afinação está baixa e mais perto do bocal, mais para cima do instrumento. Aí ele vai subindo a afinação da nota, até chegar na hora que... A fumacinha, né, não é muito bom respirar. Tá afinadinho, né? Tá soando bonito já, né? Esse aqui é 2130, já fiz uns 2200, eu já fiz
de Tem pífano? algum mestre, alguém que você admira? Ou que você ainda quer chegar lá? Alguma... Os mestres, quando eu fui para o Nordeste e chegou um mestre lá que é de uma banda tradicional de lá, o seu João do Pífano lá, ele me chamou de mestre. Né? Eu espantei, assim, a primeira vez que eu fui chamado de mestre. Mas o que é o mestre para eles? Nisso aqui, mestre é a pessoa que faz o pífano, que sabe fazer o pífano, que está transmitindo conhecimento, né, de avó, de pai, e que ensina alguém a tocar para ter continuidade e tem uma banda que toca o pífano. Aí eu me considerei mestre, né? Sim. Então, aí eu ganhei um prêmio de mestre também, mestre da cultura popular, pelo MEC, foi em 2017, me inscrevi no prêmio lá, ganhei, fiquei super feliz. E o pífano tem uma particularidade assim, que onde tem o pífano vira uma festa. Se você vê uma banda de pífano tocando assim, de perto, você não consegue ficar parado. Muito legal você saber que você está fazendo um instrumento para esse tipo de vibração, né? Sonho, eu acho que isso aqui é uma das facetas da minha música. O que mais falta mesmo é divulgar o meu trabalho. O resto eu já experimentei de tudo. Assim. Esse trabalho do meu CD e em todas as mídias aí, Spotify, todas, né? Zé Cláudio e Banda Bambu. E o nome do CD é Pife Camaleão. Então, se procurar esses nomes aí, dá para pegar o CD e escutar. Sempre me interessei, primeiro por encaixes, verdade mesmo. Começou com encaixe? Começou com encaixe, aqueles quebra-cabeça, aquelas... Sei. Né? Tem um mestre, Não. aprendeu tudo sozinho. Eu nasci, no comecinho da minha vida, na verdade eu nasci em São Manuel, depois morei aqui em Botucatu fui para Pratânia, fiquei 25 anos lá e depois o restante aqui. E escola tudo em Pratânia? Já entrei de arrasto no ginásio, sabe? Fiquei lá, acho que repeti umas 2 ou 3 vezes a sexta série, se fosse hoje, né? Sexta série depois da quinta. Na verdade, lá em Pratânia, você perguntou de mestre, tinha poucos mestres lá, sabe? Quando eu era criança, tinha uns carpinteiros considerados bons lá, mas de fazer carpintaria... E você chegou a acompanhar eles? Assim, acompanhei, mas não aprendi nada. Tá. Não aprendi nada. Mas eu me interessei naquela coisinha de encaixe, sabe? Esse que eu tô sentado aqui é uma técnica agora mais recente, mais... Tem nome? Tem nome. Acho que com rosca. Ela é rosqueada o pé. Eu vou mostrar. Tá. Pode mostrar. Quer ver? Olha. É como coxar uma lâmpada. Olha, gente. Isso é difícil de fazer, Zé? Mais ou menos. Eu falei pra minha filha, pra Camila, que um dia eu vou fazer um móvel ainda que você possa montar na sua casa sem ferramenta, né? É fácil de transportar, né? Sem bala, né? Aí. Pá, legal. Perfeito. Então vamos falar do processo. Da ideia, Vamos lá ver. Talvez um objeto mais interessante ainda pode aparecer, sabe? Que é uma laranja descascada. Vocês não sabem o que é uma laranja descascada, sabe? Esse tá na cabeça ainda? Tá na cabeça porque não fez ainda, né? Tá. Mas dá pra mostrar na laranja, sabe? Partir pra laranja. A laranja, quando você descasca ela, ou qualquer... Até uma batata, um tomate. Com a faca? Com a faca. Ela não fica aquelas faces? Fica. Você pega ela, você gira, tem um ponto que você enxerga um octógono. Então, você pode para qualquer um descascar, que não tem outro caminho que não seja o octógono para descascar a laranja. A não ser que faça naquela maquininha de fio. A cozinha te inspira? Me inspira e vice-versa. É que parte do tempo aqui, parte do tempo na cozinha. Tá? Organizar, sabe? Um organiza o outro.
que é esse processo? Você daí passa pro desenho que você, né, que você imaginou? Alguns eu passo Passa pro papel. papel, desculpa, desenho? Alguns eu passo papel milimetrado. Casinho. Eu só consigo desenhar em cima desses papéis. Eu desenho já direto no objeto. Você fala? Direto na madeira. Direto na madeira. Sim, solta os poucos, vamos dizer. O que tem. Exatamente. Eu vejo a madeira assim, eu trabalho mais como arte mesmo do que como marcenaria, vamos dizer assim. A ideia Ele tá descolando sozinho com o tempo, isso. Finalmente. Aí, por isso que um dos meus projetos é pôr perna, pega esses pés palitos em objeto, vamos dizer assim. Tem alguns projetos parados assim que grão de café também, se aumentar o grão de café, sabe? E pôr as pernas, fica também bastante interessante. Uma maçã, essa eu fiz o desenho de uma maçã grande assim, só que ela comida, só aquela carcassinha, sabe? Então ela fica mais leve, mais elegante. Mas não chegou a fazer? Não cheguei a fazer. E não tem encaixe. Tá. Você faz objetos grandes. Não muitos, né? Gosto muito do sentar, né? Eu acho muito importante. Se pedissem um nome para você, qual é o seu ofício? O que você falaria? No momento um guardião, né? No momento um guardião. Não tem. Guardião. É madeira. Porque não tem isso ainda. Não vendo tal. Se ele quiser. Você vende arte. Exato, é mais ou menos por aí. Vai vender o conceito, né? Conceito. E como Legal, tudo Zé. começou, Zeca? Esse desligamento mesmo com a religião, né? O desligamento, porque eu cresci dentro da igreja, sabe? Eu era filho da Beata, que tinha a chave da igreja. Né? Então começou na infância, você acha? Juntar as madeiras? Eu perguntei, sim, pré-arteiro, É. Um pré-arteiro. Daí você usa do que você já tinha, coisa do seu estoque. Esse é do meu estoque. E você não tem pegado madeira? Não, faz acho que 10 anos talvez, Nossa. que eu não pego mais nada, 10 zero. anos já? Olha. Você tá colando, né, as tábuas, assim, dessa madeira, mas você usa outra técnica, por exemplo, de encaixe, alguma coisa assim ou não? Não, então, quando eu comecei com essa atividade de madeira, sempre a gente se depara com montagem, tem que colar e esses encaixes, né? Esses encaixes quase nunca dá certo, sabe? Pra você, o material, Então, só a matéria-prima chega assim. Outra história essa árvore aqui, depois que eu não ia pegar, mas juro que foi só essas duas. Esse pinho e esse aqui que era do Tozone, sabe? Então a prefeitura que derrubou para passar tubo lá. Essa que era a araucária? Essa é a araucária. E esses são, quando você lasca ela. Araucária de 50 anos. Mais. Essa árvore, como se diz, gosta de rachar. Assim, faz os gomos, para fazer os gomos. Então, e como que você pensou aquela ideia? Como foi que você chegou lá? Na verdade, eu já sabia que essa madeira racha dessa forma. Puxei o projeto já para essa... Já lembrou da mexerica? Já lembrei dos gomos da mexerica. Você reproduz ou você... Não. A mesma peça, não? Não. Só o ovo que eu fiz. Acabei fazendo pro dentista, sabe? Cada peça é única, então. Praticamente. Outra coisa também que tem meus objetos, que eles são assim, sensoriais, vamos dizer assim. Você pode tocar, né? Sim. Então, o interessante desse objeto, quando você pega daqui... Você não acharia que é o Podia ir pra lá, ver outra perspectiva. São 3 circunferências, na verdade. É a soma de 3. Então, mas daí isso aqui fica aqui, você não expõe. Tem lá, né, na galeria tem. Na Ah, copeca? mas Lá. eu sabia. Na Adriana? Adriana. Então você tá levando. Mas tem mais coisa sua na galeria? Tem lá. Tem alguma coisa lá. Aí, mano. Tudo isso daqui são Eu vi projetos, esse aqui, né? ó. Esse aqui foi feito. Esse eu fiz. O apego. É que já tá vendendo as coisas? Não tá. Mas não, eu- você não vende as obras? Não vendo.
Por que não vendo? Não põe pra vender. É. Continuar, você não quer mudar isso? Não, nada? não. Porque acho Dessa que você forma eu chegou penso. num jeito que você gosta, que seja Então, assim. essas coisas são legais fazer? É legal fazer. Tá resolvido, é só querer fazer, sabe? Poder ficar sozinho, fazendo o que você quer. Sim, sim. Sim. É bom? É Um bom. restinho, tem alguma coisa que você joga que você fala, mas isso eu não vou usar. Ali, aquela sua instalação, uso. Nossa, é muito pouco perto do que você tem, né? Que sobra, né? E você escreve, né, Zeca? Eu recito. Ah, então, fala uma sua. Fala uma Tá sua. filmando? Muito legal. Fala uma sua. O meu sonho, na verdade, é a limpeza das madeiras que eu não terminei e parei de trazer, né? Eu não falo que é mais importante que o objeto que você possa fazer. Mas, que nem eu venho enfatizando aqui, o potencial, ele tem importância, às vezes, maior do que o objeto pronto. Eu sentava sempre no final da tarde, eu vi tipo essa luz que a gente vê aqui na madeira, né? Pensei assim, a lúgubre luz refletida do lenho sedoso daquela cadeira seduz o olhar e a lembrança, e como uma dança vou logo sentar. Intervalo. Valeu! Quando eu era garota, e fui com a minha mãe numa modelista, naquele tempo chamava modelista, em São Paulo. E eu fiquei encantada com as rendas, porque ela, essa senhora, Rosita, ela que começou com essa coisa de vestir a pessoa, e ela deu lá pelo salão, para você ver os modelos. Fiquei encantada com renda, porque naquela época era renda trazida de fora e rebordada. E a senhora, dona, assumiu um entusiasmo e me levou para um lugar no subsolo, onde ficavam as bordadeiras, miçanga, e calhou dessa senhora morar perto da minha casa, eu não sabia, então ela me deu uma ideia de como bordar. Eu ia lá na casa dela e aprendi a bordar com pedraria. Então eu catei uns livros antigos que eu tinha de bordado, que eu já tinha jogado, pegado no lixo milhões de vezes, e comecei. Aí no 45º, saiu bom. Aí eu montei a cesta, tudo, e fez o maior sucesso. Aí eu me entusiasmei com aquilo. Aí eu comecei a ir atrás de pessoas que bordassem, que fizessem o que fosse. Numa viagem a Maceió, eu conheci a Renascença. E o que você vai Eu estava iniciando o bordado com avesso perfeito. Aprendi a fazer tapete arraiolo. Geralmente fora de Botucatu, né? Fora de Botucatu. Aqui, depois, com a minha busca, é que eu consegui achar várias pessoas. Aqui. Fazer aqui. É Renascença de Maceió. Esse é a Renascença de Pesqueira. Aí Que é eu Pesqueira, fui para Maceió, é uma cidade de Recife. Ah, tá. É o berço da Renascença. Aí eu fui para Maceió e vi essa renda. Eu fiquei doida. Essa é a renda. Renascença. Aqui, o avesso é onde tem as emendas. Fui numa dessas barraquinhas de praia que tinha, que na época era bem assim, desvalorizado, e fiquei encantada e conversei com a senhora e pedi para ela me ensinar. Lá não dá, é difícil. Isso lá em Maceió. Maceió. Aí ela viu o meu jeito, a minha vontade, convencia tinha pouca gente, a me ensinar. Eu fui lá, pegou o rolinho, esse é o rolinho da Renascença, e aprendi este pontinho e este. Não, este pontinho e este. 3. Malemar, em 2 horas. Porque eu ia embora. Sim, tava. Comprei um monte de bordado dela, Renascença, que naquela época era baratésimo. E trouxe, então eu cheguei em casa e fui desmanchando Pra ver como era para ver feito. como era feito. E fui aprendendo. Tive a oportunidade depois, indo para Águas de Santa Bárbara, tinha uma casa lá, conheci uma garota chamada Verônica, que ela trabalhou com a Fátima Rendas. E ela me ensinou mais vários pontos. Vários pontos. São mais ou menos na base de uns 230, 240 pontos.
Aí eu comecei a procurar. Aí um dia, vendo numa revistinha antiga, um trabalho, eu me encantei com o frivolité. Já ouvi falar. E aí eu fui atrás de uma senhora que era conhecida minha de infância e era amiga da minha tia. E eu sabia que ela fazia, porque eu lembro quando eu era garota, que eu vinha passear aqui, ela com a navetinha sentada na calçada, na frente, e fazendo frivolité. E eu lembrei, veio essa recordação e eu fui atrás dela. E ela me ensinou assim, 15 minutos eu aprendi a mexer com a navete. Eu tinha o dom e não sabia. Ele brotou. Eu fui aprender crivo com a irmã, da irmã Helena, fui aprender crivo, fui aprender umas coisas com ela. Então eu comecei a correr atrás. A irmã do Nelson Gabriel foi quando eu aprendi o frivolité. Aí eu fui atrás de uma outra senhora, que chamava-se Dona Lourdes Jardim, e aprendi a fazer a renda turca. Essas são algumas coisinhas. É só o que eu tenho de mostruário, o resto já dei tudo. A maioria das coisas eu dei. Não, esse aqui, aí passou muitos anos. A Silvia encontrou você. me encontrou. Ou eu a encontrei. A Bia. É, foi um encontro. Através da Bia, apresentou a Silvia. Sim. E a Silvia falou, quer dar um curso? E na época não tinha curso como tem hoje. Nem internet, nem essa profusão de curso que tem hoje. Não tinha. Há 25 anos atrás que eu faço, 20 anos atrás que eu faço a Renascença. Tá. E o resto? Aí eu comecei a ir atrás das pessoas, que daí eu fui para Pesqueira, que é o berço da Renascença, aí eu fui profissionalmente. Porque quem sabe, na maioria das vezes, não tem didática para ensinar. E a Silvia descobriu isso em mim, que eu teria didática. Sim. Aí montou um curso no Instituto Botucatu, comecei a dar aula lá. Aí num desses cursos veio aí ela me apresentou para a Ecotessa em São Paulo. Aí lá foi uma senhora aprender de Porto Alegre, que é dona de uma maison e de uma escola de alta costura. E aí eu comecei a receber convite. Começou para ir para esses lugares. Para vários lugares. Para ensinar já. Daí não é mais para aprender. Não, mas nesse meio tempo eu fui aprender outras coisas. Eu tenho necessidade de aprender. Eu preciso estar com a cabeça até hoje. Tem o biurro. Esse aqui é o biurro feito. O biurro é o mesmo da Renascença base? Não, o biurro é feito ali. Primeiro eu fiz de papel. Olhando o vídeo. Olhando o vídeo. E aí eu fui com a mão. Então eu aprendi os dois principais movimentos. Olhando. Aí começou a surgir curso na internet. Isso recente, coisa de 8, 10 anos. Tive a oportunidade de ir para Portugal. Aí fiz um curso em Portugal e um curso na Espanha. Olha isso. Daí era que eu vou atrás. Por que biurro? Por quê? Porque o nosso biurro, aqui no Brasil, ele é mal acabado, é muito cheio de nó. E eu via que o acabamento deles não era pela internet. Aí eu fui atrás. Fez o curso. Fiz o curso. Uma semana. E na Espanha a mesma coisa. Na Espanha eu fiquei 4 dias. Aí eu tive a oportunidade de ir em Portugal mostrar a renda Renascença. Eles ficaram doidos. Não conheciam? Não conhecem. Interessante. É sempre um intercâmbio, aqui, então. Muita gente não conhece. E aí eu fui convidada para dar um curso lá. Em Portugal? Em Portugal. Mas ainda não fui. Mas vai. Vou agora em abril. Em abril está marcado. Então eu vou aprender um trabalho e vai ensinar a Renascença. E aí eu comecei. Eu vou aprender tipo de biurro, mas ele é todo entrelaçado, com o fio mais grosso. Este eu fiz com madeira de puleiro de passarinho. Nossa. Com a madeirinha que eu cortei, ela já vem assim de coisa de cortina. Olha, ele é trabalhado sempre em pares. 2 pares. O movimento principal passa por baixo da ponta do dedo. O da direita, o segundo aqui, passa por cima, passa por cima e cruza de novo. Esse é um dos pontos principais, ó. Você vai formar uma trancinha, ó. E assim vai, você vai seguindo o desenho. É lógico que começa com 4, depois você pega 6, depois
Você pega 12 e vai fazendo um trabalho. Você manipula conforme que o desenho pede, que é matemática pura, né? Isso aqui. No momento eu ensino... Aqui e fora de Botucatu Fora também. de Botucatu No Brasil também, inteiro. no Brasil inteiro. O maior endereço é Renascença e Biúro. E a cidade aqui você já está famosa. Várias pessoas me conhecem, mas aqui, Botucatu mesmo, é difícil agregar pessoas que queiram fazer. Mas você acha que você precisa de mais divulgação do seu trabalho? No meu caso, eu já estou bem conhecida. Né? Não Como falta professora. divulgação. Não, porque talvez comigo aconteceu uma coisa muito legal. Agradeço a Silvia. Porque as pessoas vão conhecendo e vão ligando, vão perguntando, vão me contratando. Thaís, e você cria também? Sim, no caso da Renascença, sim. Cria Esse aqui, modelo. por exemplo, é um vestidinho de batizada da minha neta que eu criei. Gente, olha Então, isso. ele é Renascença, Biúro. Ah, você misturou. Misturei. Isso E é uma bordado, criação. Na maioria das vezes eu copio e melhoro. Eu Fez gosto bem. do contato, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar, eu gosto de dar curso presencial. É assim que eu estou Sociedade. fazendo, porque eu brinco com elas, minhas alunas, a necessidade minha é maior que a de vocês. Né? É a mesma que você tem de aprender. De aprender. Você tem de passar. E eu verifiquei que eu tenho facilidade para ensinar. As aulas são presenciais, mas praticamente uma por outra. Mesmo que tenha 15. Meu projeto eu tenho de ir para a Espanha, ou Portugal, ou França, e ficar pelo menos uns 3 meses. Pra depois eu percorrer os lugares E passar. e passar. Ai, que lindo. Quando você chama bordado e quando você chama renda, ou é tudo bordado? Não. Qual a diferença? Não. Este é um bordado porque é tecido fechado. Tá vendo? Este, mesmo tendo abertos, como é o crivo, ele é um bordado que ele é feito em tecido. E a renda, ela é o tecido. E normalmente aberto, vazado. Então, a diferença é essa. Para tipo de renda, você usa um tipo de material, é isso? Basicamente, linha e agulha. No caso do bordado, a linha e meada. No caso do biurro, aí você pode usar vários tipos de linha, em carretel, Acha em novelo. Botucatu? Eu compro fora. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. E que É a algodão? renda da Espanha. Essa aqui é linha espanhola. Eu comprei na Espanha. Esse aqui é um outro trabalho, esse é bordado. Esse, por exemplo, eu tirei da internet a ideia. Né? Então aqui vai a tesoura. Esse é que tipo de bordado é esse? É bordado livre. Então você é tanto renda como bordado, mas o que você mais faz são as rendas. É a renda. Agora eu tô no bordado. Esse é o crochê irlandês, que ele é feito peças, né? Depois ele é montada em cima do isopor. E daí você faz... No caso aqui eu fiz assim porque eu queria fazer experiência. E depois você monta com trancinhas. Você quer uma blusa, você põe o molde da blusa em cima do isopor, prega com o alfinetinho e depois, para colar uma na outra, você faz um crochêzinho, emendando tudo. Crochê irlandês. Essa é a renda. Renda irlandesa. Essa só tem em Sergipe. Você é multi, né? Sou. E assim, acho que é difícil encontrar uma pessoa, uma artesã que tenha tanto conhecimento assim de várias rendas. Você já, né? Quer dizer, eu não sabia disso. Fiquei sabendo por contatos que as pessoas falaram, nossa, mas na sua mão. Falei, Eu achava isso normal, para mim era normal. Uma pessoa fazer vários tipos de artesanato. E não é. E outra, eu não tinha consciência do valor, não financeiro, do valor, financeiro também, do valor do que eu fazia. Thaís, bom, com a sua experiência, já que você já viu de rendas fora do Brasil, né? Que você fala que você quer aprender
esse acabamento, esse aprimoramento que aqui no Brasil você não encontrou ainda aqui. Não. Por que você acha que aqui no Brasil não tem isso? O que falta? Financeiro. Falta linha de qualidade num preço que elas possam pagar e possam vender. Não é problema de interesse das pessoas. Nós podemos falar que você é rendeira, Thaís? Pode. Profissão qual que é? Artesã. Artesã. E todo material que você usa é importado ou não? Algumas coisas sim. Algumas coisas assim. Hoje tem a facilidade da internet, né? Tem que se admire, uma artesã que se admire, uma pessoa. Nossa, tem muito. É. A Beth Correia, ela é pesquisadora. E ela anda o mundo inteiro E sabe aprendendo fazer. e sabe fazer. De Tapetininga, a Beth Alves, Bainha Aberta. Inclusive ela se apresenta no programa Mulher. E o sonho que você falou é Aprender e depois poder voltar com essa técnica de acabamento melhor. Com qualidade com melhor. Qualidade e... Seria elevar a qualidade. Elevar a qualidade. Eu sei que isso... Gente, a palhaçada é a parte, tá? Sim. Faz parte do meu currículo. Meu nome é Igalino dos Santos, eu nasci aqui em Botucatu, fazenda Morro Vermelho, município de Botucatu. Que dia que o senhor nasceu? 18 de fevereiro de 1938. Quantos filhos o senhor tem? Eu tinha 2, morreu um, ficou um. E daí o senhor começou a fazer esses bonecos, esses trabalhos, com madeira, o trabalho do senhor? Trabalho com madeira. O senhor começou com que idade? Eu comecei assim, quando eu morava lá na fazenda, com argila. Conhece argila? Sim. Então eu comecei a fazer essas coisinhas aí. Eu tinha uns 12 anos por aí. Eu comecei a fazer com argila e veio essa vez de fazer com madeira. Depois de uma certa idade lá, né? Daí eu comecei a fazer com madeira e fiquei com a madeira. Até hoje fazendo com madeira. Até hoje o senhor faz? Até hoje, cara. Cortar cabelo? Eu comecei a cortar cabelo com 12 anos. Meu pai cortava na fazenda, né? Ele cortava dos colonos lá. Ele que ensinou o senhor a cortar Então, cabelo? Sei. Eu ficava segurando assim, naquela aliás não tinha luz elétrica lá. Eu ficava assim pra e eu ia pegando jeito lá. E daí o senhor aprendeu com ele, então? Aprendi com ele. Depois eu aperfeiçoei, eu fiz escola aqui, depois de corte. Fiz escola, fiz 3 anos de curso aí, né? E aperfeiçoei. De madeira também aprendeu sozinho ou aprendeu com alguém? Madeira é um dom de Deus. Sim. Ninguém ensinou eu não. Eu fico olhando, passou um ano, eu fico olhando, né? Hoje é assim, assim. E eu faço, com a minha ideia. Ninguém me ensinou eu. Não tive escola nenhuma de artesanato. Tá. E o artesanato o senhor faz, tem um lugar para fazer ou é aqui eu tenho mesmo? lá em casa, eu ensino lá. Lá tem as ferramentas. Que ferramentas que o senhor usa? Tem tudo lá. Eu uso a tico-tico, principal. Tico-tico, serrinha. Né? Tem morse, tem furadeira, tem giro, motor de carro, tem serrote, tem bastante coisinha lá para fazer. Mas é manual, né? É manual. Onde o senhor consegue a madeira? Tudo tem uma oficina aí, elas põem na caçamba a madeira, mas uma tábua boa, bonita, eu vou lá, pego e levo para cá. Eu não compro, não. Da onde vem a ideia para o senhor fazer os objetos? Do meu coração, do meu espírito, da minha alma. Vem de dentro aqui, na cabeça. A inspiração? De madrugada eu fico pensando, vou fazer isso, aquilo. Eu peço para Deus me ajudar aí, dar entendimento, sabedoria para fazer. Né? E consigo fazer bastante coisinha. Que nem está vendo aí, né? Bastante coisinha. Estou fazendo um caminhão lá, grande desse tamanho.
Lá que era bom de você ver como é que eu faço, né? Sim. E essas peças o senhor vende? Vendo essa peça. Esse homem veio vendo, R$100. É tudo madeira, tudo. Aí dura para sempre, né? Dura para sempre, exatamente. E o senhor faz hora que o senhor está em casa? Aqui não, tudo lá no Então, mais de domingo, né? De domingo eu aproveito mesmo domingo. Quase o dia todo para fazer. Mas o senhor gosta mais de fazer isso ou cortar cabelo? Hã? Gosta mais de fazer isso ou cortar cabelo? Dos dois. Dos dois, igual? É, igual. Adoro cortar cabelo, adoro fazer artesanato. O senhor faz por encomenda também? Se alguém chegar aqui e pedir para o senhor? Ah, faço. Faz também. Se pedir, faz um olho meio do Palmeiras, não sei o quê. Palmeiras. Aí, ó. Do Corinthians. Do Corinthians está feito ali. E qual que é o time do senhor? Corinthians. Coringão. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas vai melhorar, viu, Baiano? Não sei não. Vai melhorar. Sempre vai fé. É habilidade, né? Os materiais que o senhor usa, o senhor pinta, né, as peças, né? O senhor gosta de dar uma cor. Não deixa só na cor da madeira, não. O senhor gosta de pôr uma tinta. É, por aqui. Eu faço quadro também, né? Ah, o senhor faz quadro? Ah. Pinta quadro? Pinto quadro. Tela? Não, tela não. Quadro de madeira. Ah, para pôr na parede. Madeira. Eu podia ver esses quadros. Pois é. Ah, o Pedro, conhece o Pedro? Conheço. Pedro comprou os quadros meus. Passarinho, borboleta. O material que o senhor faz, esse artesanato, o senhor chegou a ensinar alguém? Não. Olha, bem ligado, não tenho paciência para ensinar. Porque é um dom de Deus mesmo. Se você não tiver aquele dom, não adianta eu ficar batendo. Tem que ter um dom. E o corte, o senhor já ensinou alguém a cortar cabelo? Aprendi com meu pai. E ensinou? É? Ensinou alguém? 2 filhos. 2 filhos, eles também cortam? Eles, um corta lá em São José, o outro morreu. Mas não morreu. Mas se alguém chegar aqui e pedir para o senhor ensinar a fazer um ônibus desse, o senhor ensina? Ensinar. A pessoa tem que ir lá em casa, né? É. Tem que ir lá na piscina. Aqui não tem jeito de ensinar. Você tem intenção de aprender? Não, de conhecer mesmo. Conhecer. É, de conhecer, de ver o senhor trabalhando, ver como o senhor, as ferramentas que o senhor usa, como é o processo, né, de trabalho do senhor. Como é que começa, né? É. E o que o senhor acha da cidade de Botucatu? Não tem nada de falar de mal, é boa, cidade boa, né? Eu nasci aqui, não pode ficar. Quando o senhor era criança e começou a fazer com a argila, o senhor fazia para brincar ou não? O senhor começou criança a fazer, né? Eu fazia de argila, fazia tijolo, peguei esse tijolo, fazia caminhãozinho de tijolo. Para mim mesmo brincar, né? Colega, alguém conhecido que também faz objetos assim igual o senhor ou não? Ou outro tipo de artesanato? Sim, eu conheço pessoas que fazem isso. É? Sobrinho meu, ele morreu também. Era muito bom esse trabalho. E ele aprendeu com o senhor? Ele aprendeu com o senhor? Não. Não? Isso aí que eu falei, né? Um dom. Cada um tem um dom, né? O outro que faz isso, não correram ele quando ele sempre passava ele. Não sei se mudou daqui, pode ser lá, né? Conversando. Pode se concentrar daí, né? Tem um sonho, seu Idalino? O senhor tem um sonho? Sonho? É. Eu tenho sonho, mas espiritualmente. Sim. Sim. Eu tenho um sonho de quando eu morrer, quando Deus me chamar, para mim ter um lugar bom, né? Não ir para aquele lugar de fogo lá.
Lá é terrível, Acho que o sonho é isso, né? Porque aqui na Terra, o que eu vou querer mais, né? 82 anos. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Já pesquei, já joguei mar, joguei bote, corri, fiz corrida. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Cortei cabelo, estou cortando ainda, né? Pois é, eu só não penso em se aposentar, não. Eu já aposentei. Não pode deixar os fregueses do senhor sem cortar o cabelo e fazer barba, né? Você quer que eu poder cortar cabelo? Não, já continuava um pouco, né, velho? Sandra Regina Santana dos Santos, 30 de agosto de 1969. Eu sou de Ibaiti, no Paraná. Tenho uma filha. Eu comecei a fazer crochê, eu tinha 7 anos. Toda a vida pegava crochê para fazer em casa, estudava e fazia crochê à tarde. Mais ou menos acompanhando a avó. A avó fazia muito crochê, a avó e uma tia. Eu vim pra cá grávida. A minha filha nasceu lá, no meio do... De Botucatu, você estava fazendo no momento? Tava porque eu trouxe serviço de lá. Só que daí aqui, como eu não conhecia ninguém, me indicaram o lugar. Pela curiosidade, eu comecei a fazer crochê mais complexo. Eu comecei a fazer muita colcha, toalha de banquete. Menina? E você pegava os pontos da sua avó e da sua tia, você copiava ou você pegava a Revista, gostava de pegar revista. E você já pegava encomendas ou você ia fazendo e dava? Não, normalmente encomenda. Tinha uma família lá que eu cheguei a fazer 3 toalhas de banquete e 4 colchas para 3 irmãos. 3 irmãs, no caso, né? Então, com 7 anos, isso já fazia. Além de você gostar, você já ganhava também? Já. O nome disso aqui, acho que na verdade é paixão, né? Foi, o meu sempre foi crochê. Eu venho da linha Cleia para a linha Mercer, eu não gosto de trabalhar com barbante. Sempre algodão? Sempre. Ou pode ser sintético? Não, sintético não. Eu só acho linha branca e bege. Normalmente, para comprar linha colorida, eu tenho que mexer com fábrica, coisa assim. Aqui eu quase não acho. Aqui eu dou aula dia de quinta-feira. A quinta tem aula. O público que vem? Normalmente pessoa idosa. Mulheres? Fazer ou ensinar? As duas coisas. Também gosto muito de lidar com o pessoal. Aqui na loja eu também trabalho com o pessoal fora daqui. Eu tenho uma freguesia fora daqui também. No tempo que eu estou sossegada, eu trabalho na loja também. Então são 2 ateliês aqui na casa? Em casa. E lá... O material, agulha, linha, tudo. É conhecida, então? Acaba conhecendo, né? Pode inventar, mudar. Agora mesmo elas estão com cobre-bolo que elas não estão achando. E de 8 arestas está vindo para 4. Eu vou ter que recriar os trabalhos que elas já têm aí. Eu vou ter que redirecionar para fazer de novo. Isso é ele pronto com 8 arestas. Eu vou ter que comprar ela com 4 porque eu não acho mais isso para comprar. E daí refazer o motivo. Porque o ideal é ser 8 ou com 4? Com 8. Tá. Aí eu vou ter que comprar e refazer ele com 4 para poder pôr em outra armação. Eu tirei isso aqui de uma toalha de mesa e joguei ele aqui. Aí isso aqui eu criei. A parte de cima eu inventei. Mais pontos, aumentar esse desenho. Tem que adequar para 4. Adequar para 4. E a gente pode dar uma espiadinha nesse ateliê? Na bagunça aqui? A gente quer ver o seu lugar de trabalho. Divirtam-se. O desenho que você viu lá tá aqui. Tá. Ó, eu preciso tirar ele, desenhar, fazer a escolha da linha. Daí ela vai só fazer o desenho em si. E esse é bordado? Esse é bordado. Você também borda? Não. Mas assim, o trabalho delas eu preciso direcionar. Sim. Eu preciso fazer a escolha, que nem bordado de ponto cruz também eu preciso fazer a escolha. Então, um pouco de tudo eu tenho que saber. Sim. Por isso que a minha sala é aquela bagunça, lá tem de tudo. Pessoa que você se inspira, que você admira, que faça crochê. Eu tenho uma outra moça que trabalha comigo, que faz as mesmas coisas que eu faço. Foi sua aluna? É minha aluna. Aprendeu com você? Só que assim, a pessoa em si faz arraiolo, faz ajur,
sabe fazer esse ponto cheio é aquela pessoa que sabe fazer de tudo. É Maria Cecília o nome dela. Sabe esses furinhos? Minha mãe faz. É o ponto ajur que eles falam. Minha mãe faz, mentira. Ela faz de tudo. É só crochê, não tem esse? Não. Tá. Só que aqui eu tô trabalhando com a linha grossa. Essa aqui seria a intermediária, que ela é linha Cleia. Ó, isso aqui seria ponto alto, certo? Isso é trabalhar o ponto alto. Aqui eu posso trabalhar, ó, ponto baixo, ponto baixíssimo. As peças que você faz, a maior parte é Não encomenda. dá tempo de fazer nada assim... Pra deixar aqui pra na deixar parada. Faz roupas também? Faço. Aí você fotografa suas peças? Algumas sim. Ó, isso aqui é trabalho meu. Estava comigo até ontem, eu entreguei ontem à tarde. Isso aqui também é, ó. Essa bandeja. Só que isso aqui vai pra linha grossa, já é uma coisa mais simples. Parece que você gosta mais dos desafios. Ó, isso aqui é trabalho. Isso aqui agora eu tô com uma toalha de 2x2 para passar um bico de linha fina, ela cor de rosa. Como que você ensina? Depende muito da pessoa, porque tem gente que está começando. E tem gente que já sabe um pouco, né? Então depende muito da pessoa. Tem uma senhorinha mesmo que já faz crochê super bem, ela vem só tirar dúvidas. E tem gente que está começando. Então tem uma variação muito grande. É um grupo, todo mundo junto. Assim, seu projeto de vida. Na verdade eu gosto do que eu faço, né? Eu falo assim, se algum dia acontecer alguma coisa aqui, eu vou trabalhar em casa, porque já é uma coisa também que todo mundo me conhece em cima desse trabalho, né? É continuar, cuidar da minha filha. Já tá no que gosta. Já tô naquilo que eu tenho verdadeira paixão. Já. E o que te inspira você fazer o crochê? De verdade, sabe o que é o crochê? Eu acho que pra mim ele é uma forma de alívio. Sabe o mundo lá fora te deixa quase doida todo dia, correria pra lá e pra cá, e eu sento isso aqui, com isso aqui eu esqueço da vida. É uma terapia? E às vezes você senta, começa a fazer, nossa, meia-noite, uma hora, o que você tá fazendo sentada aí ainda? Pra mim é terapia. Sobre a sociedade, assim, você acha que... De verdade, às vezes a sociedade te deixa meio fora do contexto, né? Mas eu falo assim que isso aqui pra mim já me faz voltar no normal. História legal essa época de infância, com a sua avó, fazendo crochê com a sua avó, com a sua tia. Eu me divertia com as duas, porque na verdade, quando eu fui pedir pra ela me ensinar a fazer crochê, ela falou assim, eu ensino, só que eu vou pedir uma coisa pra você. Eu ensino, mas você não vai abandonar a escola, hein? Tá bom, se é essa a cobrança, elas pararam pra me ensinar. Eu já vou muito pelo crochê corta-fio. Seria aquele lá que você vai fazendo as peças. Isso aí é peça por peça. Você faz, então, essa é a sua especialidade? Peça e você vai fazendo peça por peça e depois emendando. E onde é que a gente vê emenda? Não vê, né? Não. As folhas, todas separadinhas. E depois você vai fazendo e emendando, pecinha por pecinha. Crochê corta-fio. Aquela ali, eu levei 3 semanas pra fazer. Essa? Eu fiz ela aqui dentro, então você tá atendendo os outros, fazendo outras coisas. Agora essa aqui, ó, eu levei 5 meses pra fazer ela, porque na verdade eu fiz ela e uma branca e uma bege ao mesmo tempo. Então eu fiz 2 toalhas juntas. Só que eu conheço, tem uns 15 pontos. 15 pontos. Você lembra os nomes? Ponto pipoca, ponto duplo, triplo, ponto normal, ponto baixo, baixíssimo. Se você for olhar, tem vários. Agulha? Eu uso para fazer esse tipo de coisa a 12. Para trabalhar naquele outro mais que fina. é a mais fina. Daí aquele ali eu uso a 6. Aí se você vai pro barbante, você vai usar aquela de plástico a 5 ou a 6. E a linha? Essa linha aqui é a linha Merce. Que é a linha fina. Eu sou mais especialista nessa linha do que nas outras. Porque ou eu trabalho aqui ou na linha Cleia. E já tem gente que gosta de trabalhar com barbante. Nem parece barbante. Bonito, né? Ponto regular, né? E se você vai olhar, essa toalha aqui já tá numa linha mais fina. Camila? Ela já tá naquela linha. Como que é o seu processo de criação? Posso te contar um defeito meu? Só não vão espalhar, hein?
ela vai espalhar. Então, eu começo uma coisa, eu abandono, eu começo outra. Daí depois que a minha cabeça já tá mais assim, eu volto aqui de novo. Tipo, vai amadurecendo assim, Eu a não sei se ideia. isso é um defeito, o que é, mas eu tenho essa... Daí também quando você olha assim, tem um monte de coisa terminada. Um monte iniciado e um monte terminado. Você deve ser bom ou ruim, mas... Como que as pessoas te conhecem? Fazem para conhecer o seu trabalho? Não, na verdade, exposição, assim, eu nunca fiz, mas é aquele que uma passando pra outra, às vezes aqui, só chega, eu quero tal coisa, faz aquilo pra mim. Conhecer o seu trabalho é vir te procurando aqui, ou na sua casa. Ou em casa, ou telefone. Tá ótimo. Vamos? Vamos. Bom, meu nome é Carlos Alan Lira Cunha. Sou natural de Santarém, do Pará, da região amazônica. E eu venho de uma família de artesãos. Em casa nós todos crescemos fazendo artesanato junto com a minha avó. Tanto um trabalho feito com plantas ornamentais, quanto na confecção de redes também. De pesca? Não, rede para dormir mesmo. De descanso. Minha avó faz redes até hoje, ela ainda faz um pouco. E esse era um trabalho que todos nós acompanhávamos e conforme a idade, conforme as capacidades, você tinha a permissão de participar em alguma parte. Participar. Mas no fundo hoje eu vejo assim, que era muito mais uma questão assim de cada vez mais que você cria capacidades e você tinha essa permissão de avançar, na verdade, né? Hoje eu percebo isso dessa maneira. E aí através desse trabalho e depois de um outro tipo de trabalho artesanal que eu comecei a desenvolver junto com os meus tios, ou aprendendo com eles, comecei a viver um pouco de artesanato. O artesanato começou a fazer parte da minha vida mesmo, né? Fez parte da minha formação. Considero isso uma coisa muito importante, eu acho que para todas as pessoas, e uma pena para quem não tem essa oportunidade também. Não, né, oportunidade. Na formação em geral, Da infância. E depois você... Isso foi uma coisa, na verdade, que começou muito cedo, né? 9, 10 anos de idade eu já fazia artesanato, assim. E já vendia também um pouco do meu artesanato. Com uns 10, 11 anos de idade eu comprei meu primeiro par de sapatos com o meu dinheiro. E hoje eu olho para as crianças assim com 10, 11 anos de idade e penso, nossa, como que isso foi possível, assim, uma loucura, assim, muito diferente, né? Mas tudo depende do contexto também. Mas eu nunca senti isso como uma pressão, como uma necessidade, não como uma necessidade segundo uma pressão. Era natural ir nem fazendo. nada. Foi uma coisa que foi acontecendo mesmo e... Bom, e que eu, por fim, sou muito grato mesmo. Eu não seria quem eu sou hoje sem isso. E daí você nunca parou, né, Carlos, com artesanato? Mesmo não. nas andanças sua de Alemanha? Não, justamente eu acho que o artesanato ele me possibilitou tudo isso, na verdade, né? Como eu disse, eu comecei a trabalhar com artesanato com 10, 11 anos de idade. Isso, na verdade, já começa com um brincar, né? Isso tem uma ligação direta com um brincar. Para mim era uma diversão aquilo. E depois disso, na sequência? Aí depois eu mudei para Belém, sou de Santarém, né? Então eu mudei para Belém, do Pará. E lá eu fiquei até uns 15, 16 anos de idade. Eu vivia mesmo de artesanato também já. Pagava um terço do aluguel da casa onde eu morava. Éramos 3, então eu pagava um terço do aluguel também e todas as despesas outras, né? Então era um trabalho já no fundo profissional, né? E era uma vivência muito bonita também, porque a Feira de Artesanato de Belém eu considero uma das feiras mais bonitas mesmo, mais bacanas do Brasil, né? Ela tem uma essência muito legal, num lugar muito legal. E já era bambu, Cláudio? Não, eu trabalhava com outros artesanatos, trabalhava fazendo bijuterias também. E o bambu começou quando? Com bambu eu comecei a trabalhar aqui em Botucatu. Já estava casado com filho. Foi um dos meus grandes presentes, né? Eu estava na Alemanha ainda. Na Alemanha você foi quando? De Santarém fui para Belém, fiquei alguns anos lá. Depois, com 15, 16 anos de idade, eu fui com um tio meu para São Paulo. Na verdade, numa outra busca, que eu diria mais espiritual mesmo. E aí quando chegamos em São Paulo, nós ficamos lá por 3 anos. E lá eu conheci a minha companheira e aí depois mudei com ela para a Alemanha. Fiquei 6 anos na Alemanha. E pouco antes de voltarmos ao Brasil, ela me mostrou um folder de uma oficina, de um curso de bambu que acontecia aqui em Botucatu. O mestre de bambuzeria, o Sebastião Moreira. Eu pensei naquele momento que eu gostaria muito de fazer esse curso, se eu voltasse para cá, para o Brasil.
E por fim acabamos voltando para Botucatu mesmo. Chegamos em abril e em julho eu já fui participar dessa oficina. Quando eu vi esse material eu percebi que esse era o material com o qual eu queria trabalhar a partir de então. E aí eu, de certa maneira, eu abandonei todos os outros materiais, comecei a me dedicar ao bambu, né, especificamente, porque eu vi que eu ia encontrar o que eu não tinha encontrado em outros meios, porque o trabalho com o bambu ele começa, na verdade, com a observação da planta, ao ponto onde você transforma esse ser vivo em matéria-prima, de matéria-prima a material de pesquisa e de desenvolvimento, né? Não só de produtos, mas de desenvolvimento próprio também. Foi uma coisa que para mim estava clara que era uma coisa na qual eu precisava me concentrar. A pergunta para mim hoje não é mais o que eu quero fazer, o que eu quero desenvolver, mas sim o que o mundo pede, né? O que tá precisando. A questão social pede que a gente desenvolva, e a partir disso comecei a desenvolver alguns outros projetos. E o projeto de construção de estufa é um deles. Eu acho que é o meu projeto mais feliz até o momento, porque ele tem encontrado cada vez mais eco, né? Cada vez mais ressonância, e é uma questão fundamental para mim esse apoio como artesão para a agricultura, para a questão agrícola, voltado à questão social agrícola, que no fundo penetra diretamente na questão prática também, e crucial, que é a questão da soberania, né? Porque dentro da agricultura se fala muito da soberania da terra, soberania da semente. O que eu quis com esse projeto foi ampliar esse conceito de soberania para a área das construções rurais. Tem se mostrado como um caminho necessário de mesmo. realização, né, também. Também. Material você está conseguindo aqui em Botucatu mesmo? Sim, eu nunca precisei comprar bambu aqui, na verdade eu nem faz parte do meu estilo, eu não gosto, só comprei bambu uma vez em 16 anos e não gostei. Uma coisa que é muito fantástica dentro desse ofício, desse trabalho com o bambu, né, que é um ofício muito antigo, né? Ela é uma matéria-prima muito leve, né, e de fácil manuseio. Então ela, diferente de algumas outras, ela não requer muitas ferramentas, ela não requer muita força física. Então é uma planta que convida a todos assim para o trabalho, né? Eu preciso basicamente de uma serra manual, de uma faca, uma lixa, para alguns trabalhos uma lixadeira. Na verdade, de máquinas eu só tenho furadeira e lixadeira, mais nada. E com isso eu desenvolvo todos os trabalhos que eu faço, né? Quanto ao processo de criação, que eu interfira o mínimo possível nas propriedades e nas qualidades da matéria-prima, que isso de certa maneira traz uma limitação, mas ao mesmo tempo te exige muito mais criatividade. Uma outra coisa também para mim, que é um princípio para o desenvolvimento das peças, né, dos produtos e tudo mais, é observar a própria planta e o desenvolvimento dela, as forças de crescimento, as características, né, usar essas observações como inspiração para o desenvolvimento do produto. E uma outra coisa muito importante para mim, a ideia, né, porque a ideia na verdade ela não tem a ver com a natureza, né, a ideia ela é uma coisa que faz parte do mundo espiritual, são coisas bem diferentes. Natura e cultura são duas coisas que se complementam, mas que são bem diferentes uma da outra, né? Qualquer produto que eu desenvolva, isso é o meu conceito de desenvolvimento de produto, ele precisa ser possível ser feito totalmente à mão. Aí tudo bem, desenvolvi o produto, aí eu posso de repente usar uma lixadeira elétrica, uma furadeira, otimizar a produção. Aqui no caso, uma serra, uma faca e uma lixa. E aí pronto. Legal. Né? E aí o resto é vontade, principalmente a questão do acabamento. Ele é uma coisa fundamental nas peças. Quanto mais a gente avança na questão dos acabamentos, mais a gente penetra na qualidade sutis dos sentidos sensoriais. Não fique presa só na questão visual, mas sim que ela sinta com o toque algo um pouco mais profundo, uma espécie de encantamento. Eu já tinha uma vontade de fazer uma peça dessa, isso estava como um projeto. Você me proporcionou, de certa maneira, me chamou para esse momento. Foi meu filho, quando ele escreveu o TCC dele sobre a história da bike. A primeira bicicleta de bambu aqui em Botucatu. Projeto que nós vamos retomar agora em janeiro e nós vamos desenvolver alguns outros modelos. É bambu e o quê? Que outro é material? resina epóxi. A gente quer que as pessoas consigam replicar. Vende para algum lugar? Se você aceita encomendas?
vendas? Trabalho principalmente por encomenda. Tá tudo do bambu, dá para aproveitar tudo. Na verdade, eu cheguei num processo aqui onde eu não tenho mais sobra de resíduos. Eu utilizo todo o material, no final a sobra que tem eu queimo e uso a cinza no jardim para adubar as plantas. Pascal, de onde que veio a ideia das estufas? Veio mais esse lado social, assim? A ideia do desenvolvimento de estufas ela veio do meu envolvimento com a questão social da agricultura. O Herman Pohlmann, que morou um tempo aqui na Demétria também. E aí nós fundamos o primeiro CSA do Brasil, o CSA Demétria, em 2011. CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mostrar pra gente, a oficina? Tem grandes referências aí no Brasil, muito importantes nessa área. O Lúcio Ventania é um deles. As pessoas que eu mais admiro por causa dos projetos sociais dele também, né? Perguntou de projeto futuro, eu quase ia responder que eu não tenho, mas lógico, né? Esse espaço aqui, ele é um projeto, né? Tá só no começo aqui, é bom mesmo que seja feito um registro, porque isso aqui ainda vai mudar muito. É um espaço que eu quero que se torne um espaço de ensino e aprendizagem, né, para voltar a oferecer oficinas aqui em Botucatu, para um público de fora quanto para as escolas também. Uma construção bem ecológica, feita toda com bambu aqui da região. Não sei, eu me considero uma pessoa de muita sorte, na verdade. Não sei, eu acho que meus sonhos eles têm se realizado. Jambeiro todo Cuia é bem norte, né? Eu sou o Marcos Maciel, eu tenho 48 anos, eu moro em Botucatu. Quero agradecer a visita de vocês para conhecer um pouco do meu trabalho de artista, assim, né? Aqui é a casa dos meus pais e eu não tenho filho e eu acabei focando minha vida para fazer o que eu gosto, que é a arte, né? E eu acredito, assim, que eu não ia ficar satisfeito se eu fizesse uma coisa só. Então, eu fui incentivado, eu tenho tio-avô que eram artistas, né? Meu pai toca violão clássico, meu irmão toca violino, faz desenhos meio de arquitetura, assim. Então eu fui incentivado desde criança, desde 6 anos, a desenhar. Tinha um tio-avô que era professor de desenho, que era famoso, assim. Ele fez a primeira caricatura do Lima Barreto, assim, não a primeira, mas a que ficou mais famosa, em 1919, então o Hugo Pi. Então eu fui estimulado a desenhar. Foi um pouco uma sina também, porque eu acabei querendo fazer isso a vida inteira. Mas daí, quando eu estou lá com 18 anos, eu era muito tímido, fui fazer teatro. E no teatro encontrou assim, várias artes, né? Então eu tinha vontade também de dançar. Quando jovem eu participei do movimento de hip hop, então eu girava de cabeça, fazia movimento. Aí no teatro eu fui dançar butô. Aí mais pra frente eu invento uma melodia, alguma coisa assim. O Fernando Vasquez defende do outro canto. Aí a minha musiquinha. Então eu queria fazer história em quadrinho. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui no quarto, é onde eu dou aula aqui em casa, né? Bastante coisa assim, desde pintura, desenho de história em quadrinho, e tem alguma coisa no computador, que ultimamente eu andei gravando uns audiolivros assim, e às vezes de atuação eu faço uns vídeos assim, de eu falando comigo mesmo, assim. Escrevo umas histórias, então me acompanha. Está super bagunçado, mas e eu dou aula aqui, né? Então são várias fases assim. Uma época que eu estava encanado em fazer retrato, uma coisa meio expressionista, né? Sempre em preto e branco, com ecoline, né? Eu uso material para papel. Então vocês vão ver uma mancha de ecoline, uma aguada de ecoline, tem lápis dermatográfico, então ela tem um brilho meio esverdeado, assim, meio marrom. Isso aí é a beleza da ecoline, olha que bonito que é o efeito, assim, né? Aí esse batidinho eu bato com algodão molhado, e uso também com pincel, tanto guache branco, guache talens, né? Quanto guache preto. E aqui o rosto, né? E eu uso tipo um filtro de computador assim, para dar umas texturas, e eu tiro a foto. Fiz um autorretrato, esse é meio antigo, minha mãe, né? Minha mãe aparece bastante nas coisas, né? Aí eu colei na parede, eu acho que eu vou mostrar a última coisa que eu estou fazendo, tipo uma história em quadrinho, como se fosse um storyboard. Como eu gosto de cinema, de atuação, então eu comecei a fazer de cima para baixo. Eu ia fazer uns estudos meio anos 80, né? Essa coisa saudosista de gravador de... Eu tenho esse gravador, essa fita cassete.
Aí eu me fotografo também, né? Nas cenas, pego atores de filme, faço print screen. Aí vou fazendo assim, ó. Aí eu coloco o balãozinho por cima depois, tem alguma coisa que já tem. Vou escaneando. Peguei um menino do Sexto Sentido. Tudo filme anos 80, né? Pra virar um modelo pra historinha, né? E é uma história bem maluca essa aqui, mas ainda acho que é mais um exercício de história mesmo, né? Eu tenho outras histórias que eu chego a gostar mais, né? Eu comecei a pesquisar perspectiva, daí comecei a fazer desenhos de distorção, como se fosse uma grande angular. Então essa era uma outra história que eu estava fazendo. Aí eu comecei a colar papel um no outro, porque eu precisava desenhar bem grande, né? E como se fosse desenho animado. Então tem tipo o cenário, é o que você está fazendo com a câmera, assim. A ideia é ir entrando na imagem, né? Para ter essa liberdade de fazer os movimentos de cinema. Aí são tudo desenho meio terminado, porque era projeto, eu fiz esse outro aqui, ó, que era uma continuação daquela cena, que seria uma vista do alto do prédio com a cidade lá embaixo, né? E um desenho também está meio inacabado. Eu fiz alguns desenhos panorâmicos. Tinha uma ideia principal que chamava assim, ó, no vinil lençol, uns esquetes. Na época eu estava praticando desenho com linha, né? Então, no caso, eu segui essa ideia. Eu sonhei que minha mãe estava me acordando e falou, venha ver o que aconteceu com o mundo. Aí eu abri o olho e vi que o mundo tinha virado uma cama gigante e um lençol assim, e um deserto de lençol. Aí a primeira cena é que ele abre o olho e acorda, né? Aí eles vão andando por um deserto de lençol, sobem uma montanha de lençol, né? Aí encontram um sujeito deitado no lençol, dormindo. Então é uma história surrealista. Tá o cara deitado aqui que eles encontram. E aqui eu colorizei. É um jeito de colorizar manualmente, com aquarela, com giz pastel, lápis de cor, canetinha, né? É uma técnica mista. Dividi já em duas histórias. Esse é o momento do sonho, o deserto do lençol. E aqui eu comecei a ilustrar o que seria o desenho urbano. Então eu precisava desenhar prédio, perspectiva, né? E daí eu precisava roteirizar, inventar história, essa coisa de multiartista, assim, de escrever história, né? Esse foi uma fase, né? Eu gostava bastante. Aqui tem um livro que eu ilustrei, eu fotografei, é um livro que meu primo escreveu, Alexandre Guerra, e é uma coisa, minha mãe entra aqui também, quer ver? Esse é o avô do Alexandre, né? O tio Rafael, que também é parente do Hugo Pires, né? Então é um traço de artista da família, né? Aí eu fiz uma cena, isso é caneta Bic, né? Nanquim. Aí eu fotografei minha mãe, peguei uma foto do Rafael e fui montando. Então tem pessoas que já não são mais vivas, né? Então ficou uma homenagem. Esse é um momento que os meninos sobem em cima da árvore por causa de um jacaré. E tá a oficina, os desenhos da oficina que eu tô dando lá na Pinacoteca, que eu tô usando papel marrom. Tô fazendo uns desenhos meio de sépia, assim, ó. Aqui tá o pessoal da oficina. Canal do YouTube, onde eu gravo audiolivros e tem coisas de ator aqui também. Então, playlist aqui. Tem tipo documentário da minha mãe, meu irmão. Tem a cidade de Escafandria. Eu criei uma cidade debaixo da terra, de Botucatu, chamada Escafandria. Aí eu fiz esse é o brasão de Escafandria. Aí eu fiz uma ilustração na Praça do Bosque, a cidade como se fosse uma menina saindo de dentro da terra, né? Então é uma cidade intraterrena. Aí tentei lançar esse mito aqui em Botucatu, já que tinha essa fama de terra do Saci. Na época eu fiquei meio desgostoso com isso. Eu pensei, vamos criar um negócio autoral, vamos fazer uns intraterrenos dentro do aquífero Guarani, e daí eu vou fazer as ilustrações. Aí eu fiz um selo postal, porque é um peixinho que entrega aqui a carta. Aqui eu fiz a fonte luminosa, os caras de escafandro, que são os intraterrenos, saindo pela fonte luminosa, gravando uma bandeira como se eles tivessem saído para a superfície, né? Então são das histórias que eu fico inventando. Então, às vezes
descrever. Seus projetos de vida. É o lado excêntrico da gente, vai falar do futuro, então aí eu queria atuar mais. Então eu fico gravando audiolivro, eu fico tentando atuar, né? E essa coisa do futuro, eu acho assim que as pessoas que a gente gosta, a família, pai, mãe, irmão, quando estiver perto da gente, é o futuro, é isso. A existência, a gente vem para fazer alguma coisa. Eu acho que eu já fiz um monte de coisa. Essa necessidade de fama, de artista, essa mania de, sabe, para poder trabalhar, precisa ser famoso, ou ter aquela vaidade, eu não tenho nada disso aí, então eu sou muito feliz. E um sonho? Eu quero sossego, não. Quero que esse momento assim, esse momento que nem agora, dure muito tempo, né? Que que a gente goste fique perto da gente. E continuar estudando e fazendo, e no final o que interessa é ficar perto de quem você gosta e desenhando. Depois disso veio todas essas artes, para mim é muito bonito ser artista. Bom, eu acho que no geral mesmo é isso aí. Meu contato via Facebook, Marcos Mendes Maciel, se colocar Botucatu lá, consegue achar. É o telefone fixo, eu não tenho celular, não. O fixo é 3882-2762. E dou aula de desenho e gosto de participar de vídeos, me chamo para fazer papel de ator e essas coisas, né?